Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Insect Show. Aqui a gente vai falar sobre controle de pragas com as pessoas que mais entendem do assunto. E hoje, ao meu lado, eu tenho a professora Leila Dinardo Miranda, que é uma assumidade, e a gente vai falar sobre nematóides. Obrigada por participar, Leila. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Andréia. Obrigada. Então, já vou começar com você. Para a gente abrir esse nosso podcast, eu queria saber por que os nematóides apresentam uma ameaça tão grande para o produtor canavieiro. Bom, porque os nematóides que são importantes para a cana, aliás, importantes para a maior parte das culturas agrícolas, eles atacam o sistema radicular. Então, eles acabam destruindo o sistema radicular. Ele fica mais pobre em radicelas, e são as radicelas as responsáveis por absorção de água e nutrientes. Quando você tem um ataque grande de nematóides, então, nas raízes, as raízes geralmente ficam mais pobres, o sistema radicular fica mais pobre. E com isso a planta tem dificuldade em absorver água, nutrientes, ela cresce menos e produz menos. Isso vale para todas as culturas, vale também para a cana-de-açúcar. Sim, com a raiz sem conseguir absorver nutrientes, a planta realmente não se desenvolve, né? Exato, a gente tem que lembrar que as raízes são a boca da planta. Se você não tem um sistema radicular bem desenvolvido, a planta não consegue absorver água, não consegue absorver nutrientes. Você pode até tentar adubar pela folha, por exemplo. Existem adubos foliares, mas ela absorve pouco pela folha, comparativamente ao que ela absorve pelo sistema radicular. Então, você manter um sistema radicular sadio é bastante importante para a produtividade. E os nematóides atuam justamente aí, prejudicando o desenvolvimento, a sanidade do sistema radicular. Então, você tem plantas pouco produtivas. No fim, o que você tem é isso, plantas pouco produtivas. E como é que o produtor consegue identificar os sintomas de que pode ter nematóide? Olha, em algumas culturas isso é mais fácil, eu diria. Por exemplo, quando você planta soja numa área que tem problemas com nematóides, é muito visível reboleira de plantas mais amareladas, pouco desenvolvidas. Em plantas como café também você vê as plantas morrendo. Os nematóides chegam a matar essas plantas, soja, café, algodão. Mas em cana isso não acontece. Então em cana não é tão fácil. Não é tão facilmente visualizado, né, no campo. O que a gente tem no campo é um canavial muito irregular, com plantas menores, touceiras com menos perfilhos menores, mais finos. E isso o produtor pode atribuir a várias coisas. Ele pode falar, essa variedade não se adaptou a esse lugar, ou esse solo é muito fraco e eu apliquei pouco adubo. Então ele atribui a muitos fatores antes de pensar em nematóides. Essa que é a dificuldade de identificar, assim, visualmente, né, ou de perceber, ou de atribuir aquele dano aos nematóides. Não é tão mais... É mais fácil em outras culturas do que em cana. É isso que eu queria dizer. A hora que ele identificar pode ser até tarde demais, não é? Isso, quando ele identifica, ele já teve normalmente, quando ele vai identificar, ele já teve um problema grande com aquilo, né? Mas ele pode adotar medidas daí para frente para tentar minimizar os problemas que os nematóides causam. Que problema, né? Principalmente redução de produtividade. Então, ele tem mecanismos para ele fazer isso. Ele precisa realmente identificar que aquilo que ele está vendo é atribuído a nematóides, né? Sim. E aí, falando das estratégias, né? A gente fala muito de manejo integrado. E, na prática, quais estratégias que você considera que são mais eficazes para controlar os nematóides na cana? Bom, a gente tem que adotar uma série de medidas, é o tal do manejo integrado, como você falou. A primeira coisa que a gente deve
saber quais são as áreas que realmente têm problemas com nematóides. Então, antes de entrar propriamente no manejo, ele tem que fazer uma amostragem das áreas, mapear as áreas para saber onde ele tem problemas com nematóides, quais as espécies de nematóides que ele tem na área. Enfim, esse levantamento é bastante importante. Ele deve ser feito, essa amostragem deve ser feita sempre na época chuvosa, coletando amostras de diferentes locais de um talhão para formar uma amostra composta e mandar analisar. Aí, quando ele manda num laboratório, o laboratório vai processar essa amostra, vai identificar os nematóides, contar e vai dar um parecer para ele. Então, quando ele tem populações médias e altas de nematóides, ele deve entrar com as medidas de controle. Então, aí vem o manejo. Quais são as medidas de manejo? Bom, são duas linhas, mais ou menos, né? São aquelas medidas que favorecem a planta, não necessariamente controlam nematóides, mas favorece a planta, porque uma planta bem nutrida, uma planta bem adaptada àquele local, ela tolera mais os nematóides. E as outras medidas são as que realmente controlam nematóides. Então, quais são as ferramentas que facilitam, que favorecem a planta? Você adubar corretamente, fazer uma boa calagem, né? Usar gesso se for preciso, então uma boa correção de solo é importante. Colocar uma variedade adaptada àquele ambiente de produção, porque uma variedade bem nutrida, num solo corrigido, ela se desenvolve melhor, ela tem condições de tolerar mais as populações de nematóides. E de pragas também, mas para nematóides isso é bastante importante. Outra coisa é usar a matéria orgânica no suco de plantio, ou na soqueira também, né? Torta de filtro, composto. Esses produtos, eles não têm efeito nas populações de nematóides, mas eles melhoram as condições para a planta. Fazer rotação de culturas também é importante antes de você implementar a lavoura, né? A rotação com crotalária, que é bastante utilizada, ou com braquiária, que hoje é também bastante empregado, elas têm um efeito muito pequeno ou quase nulo nas populações de nematóides. A crotalária ocroleuca até controla um pouquinho as populações de nematóides, mas quando você faz uma rotação, você aumenta a matéria orgânica do solo. Se a rotação for com crotalária, a crotalária fixa nitrogênio, né? Então adiciona nitrogênio ao solo, melhora a estrutura do solo. Tem uma série de benefícios da rotação, e por isso a cana até produz mais, ela se desenvolve melhor numa área rotacionada. Então isso é interessante para a planta, mas Sim. não controla nematóides, né? Mas é bom para a planta. Entendi. Fortalece a planta, exatamente. Uhum. E aí tem as ferramentas que realmente controlam nematóides. Uma delas é variedades resistentes, mas a gente não tem variedades resistentes em cana. E o outro é o nematicida. Então, o nematicida, sim, deve reduzir as populações de nematóides. Então, esse conjunto de medidas que é importante serem adotadas para manejo de uma área infestada por nematóides, né? Sim, um conjunto de coisas que Exato. acabam fazendo a diferença tanto para a força que a planta deve ter para se evitar também a infestação e depois o combate com o nematicida, né? Exatamente. Mas os nematóides, o manejo de nematóides ainda é negligenciado por grande parte dos produtores. E o que falta para esse tema ganhar a devida importância? Olha, para falar a verdade, há uns 20 anos, 25 anos, os nematóides eram até considerados, eram mais considerados pelos produtores, né? Uhum. Eles faziam amostragem com mais frequência. Então, o que eu acho que aconteceu nos últimos anos, 10, 15 anos, é que nós passamos a ter problemas com esfenóforos, por exemplo, broca, problemas muito graves. E os produtores, fornecedores e
funcionários de usina, né, passaram a se dedicar a maior parte do seu tempo para controle dessas pragas, que são importantes, não tem dúvida, mas acabaram deixando um pouquinho de lado os problemas com nematóides, né? Então, eu acho que o que precisa ser feito é um evento como esse, né? Onde a gente foca, relembra o pessoal que, olha, esfenóforos é importante, broca também, cigarrinha, mas os nematóides também são importantes. Vocês não podem esquecer os nematóides, né? Então, em eventos como esse, nós temos que relembrar o pessoal dos problemas que os nematóides causam. Eu acho que falta isso, a gente frisar mais a importância dos nematóides, né? Sim, com certeza. Divulgar mais, eu acho. Divulgar mais e trazer, como você trouxe aqui, as informações para relembrá-los como fazer para fortalecer o nosso canavial contra eles, falar, olha, eles são invisíveis, mas eles estão aí. Exatamente. Então não vamos negligenciar. Exato, eu gostei de lembrar o produtor que eles existem. E, por fim, eu queria te pedir uma mensagem para quem está enfrentando esse problema de nematóides. O que você falaria para uma pessoa que acabou de descobrir que tem uma área grande que está infestada? Tenha paciência, tenha esperança. Não, na verdade, essas pessoas, elas devem, se ela já descobriu que ela tem problemas com nematóides, olha, é um problema grave, com certeza, sério, mas tem muitas formas de manejo. Essa que nós conversamos aqui, né, são algumas. Então, ele deve fazer rotação de culturas, ele deve escolher uma variedade adequada para aquele local. Tem diferentes nematicidas que ele pode utilizar, nematicidas químicos, biológicos. Então, de acordo com a proposta ou com o compromisso da empresa com a qual ele trabalha, né? Se a empresa deseja usar só produtos biológicos ou se pode usar químico e biológico. Então, tem diferentes nematicidas disponíveis que dão excelentes resultados. Ele pode e deve adotar no suco de plantio, deve adotar também nas soqueiras. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os problemas com nematóides, eles são sérios, mas tem como a gente fazer o manejo de forma tecnicamente viável e economicamente viável, né? Que isso aí também é importante, você fazer um manejo que seja econômico. Então, tem muitas soluções que já estão disponíveis para ele, é só implementar agora. Maravilha! Então, pessoal, vocês viram, tem salvação. Isso aí. Leila, ficou super claro que para enfrentar a nematóide a gente precisa de diagnóstico, de uma estratégia, de testar algumas coisas. Você mostrou bem na sua palestra, quando reduz a produtividade, aplica o biológico, aumentou a produtividade, às vezes aumenta, às vezes diminui, dependendo da estratégia utilizada. Eu gostaria só de complementar, porque eu disse que já tem muitas soluções, né? Mas nós temos ainda muitas dúvidas, principalmente envolvendo produtos biológicos. Produtos biológicos é um universo bem diferente dos produtos químicos, né? Então, nós ainda temos, e ainda bem, muitas coisas a descobrir, muitos trabalhos a conduzir. Precisamos de muitas respostas ainda, principalmente envolvendo produtos biológicos, mas esse caminho a ser trilhado se mostra muito promissor. Os resultados que nós temos hoje, né, os produtores que fazem uso são produtos bastante promissores, com respostas muito positivas, embora a gente precise descobrir muita coisa ainda. Sim. Mas eu acho que o importante para o produtor é que ele não precisa se desesperar. Nós já temos um caminho traçado. Alguma coisa a gente vai ter que descobrir junto com ele. Sim, mas exato. já tem um caminho traçado. Junto com o produtor e com as empresas. Inclusive, exatamente. Aqui no 21º Insect Show, a gente vai ter um lançamento de um nematicida novo. E então o que você falou, tem um caminho ainda a ser trilhado, e que bom que tem gente que está indo atrás e está pesquisando e está desenvolvendo tecnologias novas para o combate de nematóide.
Leila, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast do Insect Show. Eu confesso que estou um pouco nervosa, justamente por ser o primeiro e por eu estar com uma convidada de peso como a Leila, mas eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem os demais episódios aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Andréia. É um prazer estar com você.